Descubra a incrível verdade oculta que transforma seus problemas em oportunidades emocionantes. A vida de Clara sempre foi um turbilhão. Com apenas 24 anos, ela se sentia como uma flor tímida em meio a um campo de plantas exóticas. Enquanto seus irmãos avançavam em caminhos tradicionais como medicina e direito, Clara lutava com a sua paixão por pintar. As cores e formas que saíam do seu pincel eram seu grito de liberdade, mas a pressão familiar para seguir uma profissão respeitável a sufocava. E assim, dia após dia, ela se via cercada por um silêncio ensurdecedor que parecia cravar seus sentimentos em um burburinho de insegurança. Era em um pequeno ateliê na cidade, sob a orientação da sábia Dona Lúcia, que Clara começava a descobrir o conforto de ser ouvida através da arte. A velha artista compreendia sua luta como ninguém. Certa vez, enquanto poliam suas tintas, Dona Lúcia disse: "Meu amor, a arte é a voz da alma e sempre será. Mas é a forma como você transforma seus traumas que a torna poderosa." Essas palavras penetraram o coração de Clara como um raio de sol em um dia nublado, fazendo-a se sentir viva novamente. Mas essa luz era frágil. Quando decidiu participar de uma exposição pela primeira vez, suas esperanças foram rapidamente ofuscadas por críticas impiedosas. A dor da rejeição a fazia questionar todo o seu ser. "Quando você vai optar por um caminho seguro, Clara?" ecoava a voz de sua mãe, martelando sua mente como um tambor. Suas emoções, antes vibrantes, agora pareciam uma tempestade prestes a consumir tudo. Sua pintura, um retrato profundamente pessoal da luta feminina, foi zombada, e ela se afundou em um mar de dúvida. O que estava acontecendo? Seria esse o fim de seu sonho? E então veio um incêndio. A tragédia a confrontou em um instante devastador. O ateliê queimou, levando consigo não apenas suas obras, mas também a esperança que ela havia cultivado. A dor a desnudou, e a distância entre Clara e sua família parecia uma muralha intransponível. Mas a fraqueza da chama se transformou em uma centelha de determinação. Clara percebeu que precisaria usar sua dor como combustível. Montou um plano que poderia mudar tudo. Com coragem renovada, ela decidiu organizar uma exposição em homenagem à sua comunidade, unindo tradição e inovação. Era sua chance de mostrar que sua arte não era apenas para si, mas para todos. A dúvida ainda a acompanhava. Sua família ainda a compreenderia? As lembranças de decepções a assombravam, mas também havia um desejo ardente de conexão. Poderia essa nova tentativa unir corações? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da exposição se aproximava e Clara se via misturada entre a ansiedade e a esperança. Cada pincelada, cada ajuste na montagem da mostra, parecia pulsar com a possibilidade de novas conexões. E ao mesmo tempo, o medo a consumia. E se ninguém aparecesse? E se suas pinturas não tocassem o coração de sua família e amigos? Clara sabia que tinha um último cartucho a queimar, mas no fundo, secretamente desejava que ao transformar tudo que era dor em uma forma vibrante de celebração, poderia finalmente conquistar o olhar terno e compreensivo de sua mãe. E a pergunta que ecoava em sua mente era: conseguiria realmente romper as barreiras do passado e abrir as portas de um futuro onde sua arte encontrasse não apenas apreciação, mas reconhecimento e amor? O grande dia chegou. A manhã estava envolta em uma luz suave, como se o universo estivesse conspirando a favor de Clara. Porém, a ansiedade ainda pulsava dentro dela como um tambor acelerado. Acordou cedo, com o coração saltando no peito, e imediatamente começou a rotina que se tornará sagrada. Preparar cada detalhe da exposição era mais do que uma simples tarefa, era um ritual de libertação. Enquanto arrumava suas tintas e suas obras, ela sentia uma mistura de medo e esperança. Afinal, tudo que havia vivido a trouxe até aqui. Ao chegar ao espaço da mostra, o cheiro de madeira e tinta fresca encheu seus pulmões. Os quadros estavam dispostos com cuidado. Cada obra era uma parte de sua alma, uma janela para suas emoções mais profundas. Clara respirou fundo. Estava pronta, mas o frio na barriga não desaparecia. E se ninguém aparecer? Pensou consigo. O eco de sua insegurança parecia amplificado pelas paredes brancas, e as vozes de desapontamento do passado ainda sussurravam em sua mente. Enquanto arrumava o último quadro, Dona Lúcia apareceu,
com um sorriso acolhedor e aquele olhar sereno que sempre trazia paz ao seu coração. Você fez isso, Clara. Agora é hora de mostrar sua luz ao mundo. As palavras da mentora soaram como um mantra, e o ânimo dela começou a se reacender. Os minutos passaram como horas, mas finalmente as primeiras pessoas começaram a chegar. Clara sentia os olhos sobre suas pinturas, cada olhar era um convite para a conexão que tanto desejava. E então, no fundo da sala, a visão que a fez parar, sua mãe. Com um semblante de dúvida, como se estivesse caminhando por um campo minado de emoções. O coração de Clara disparou. O que ela faria agora? Esse era o momento que esperava, ou o abismo que temia? Com a respiração entrecortada, decidiu dar um passo à frente. Mãe, sussurrou, tentando esboçar um sorriso. Mas as palavras não saíam, e a voz parecia escapar, tirando sua coragem. A avó de Clara, que já havia se perdido em um mar de sonhos não vividos, contrastava com o brilho das obras em exibição, que representavam tudo que ela ainda queria expressar. Ela queria que sua mãe visse a força por trás daquela artista em busca de reconhecimento. Era mais do que uma exposição, era um grito silencioso de que sua arte poderia unir a família em um novo entendimento. Conforme a noite se desenrolava, Clara viu rostos familiares e desconhecidos se aproximando de suas obras. Cada elogio, cada sorriso, cada respiro de admiração a empurrava para longe do medo. A voz dos críticos se tornava uma sombra distante, como uma tempestade que finalmente passava. No entanto, a presença de sua mãe permanecia incomodativa. O que ela pensava? Ela parecia dividida, observando, mas sem dar sinais claros. Quando a música suave que preenchia o ambiente parou, todos se voltaram para Clara, que decidiu fazer algo inesperado. Com o coração na mão e os olhos brilhando, começou a falar sobre cada pintura, revelando suas histórias, suas dores e suas esperanças. Essa aqui é uma expressão sobre a busca pela liberdade. Ela começou, e cada palavra que saía de sua boca era como se retirasse pesos de seus ombros. Mas quando sua mãe se virou e começou a sair da sala, Clara congelou. O que significava aquilo? Seria essa confirmação de que sua jornada ainda estava longe de ser aceita? Ela tinha que agir. Sem pensar, Clara correu atrás da mãe, precisando entender. Mãe, espere! Gritou, o desespero escapando por entre seus lábios. As palavras arrastadas pela emoção ecoaram como um alerta. Aquela era a oportunidade de reunir fragmentos rompidos de uma relação, e Clara não podia deixar passar. O que sua mãe teria a dizer? O corredor escuro à frente parecia um abismo, e sem saber como, Clara se viu na beira de uma nova reviravolta em sua vida. Clara correu pelo corredor, os passos rápidos e firmes, mas a mente um turbilhão. Cada batida de seu coração parecia ecoar suas incertezas, enquanto a figura da mãe se afastava como uma sombra nas penumbras. Ela sentia que aquele momento era crucial, como se tudo o que havia vivido a trouxesse até ali, em busca de um entendimento que parecia tão distante. Mãe! Ela chamou novamente, a voz carregada de um misto de urgência e desespero. O som ressoou pelas paredes, emoldurando a expectativa no ar. A mulher à sua frente hesitou, e por um breve instante, Clara viu uma fração de esperança acender nos olhos da mãe. Clara, eu preciso ir. A voz dela tinha um tremor quase imperceptível, mas Clara sentiu. Não, por favor. Clara travou. As palavras imprecisas nasciam de uma dor profunda que agora tinha que ser exposta. Esta mostra é para você. É a minha verdade. Eu só quero que você me veja. A mãe virou-se lentamente, o rosto marcado por uma expressão indecifrável. Clara percebia que cada pequena nuance daquela expressão contava uma história. Histórias de amor, dor, expectativa e talvez arrependimento. O silêncio entre elas se instalou, pesado como uma nuvem de tempestade. Ver você assim mostrando sua arte, é verdadeiramente lindo, Clara, mas eu, não sei se estou pronta. Os olhos da mãe brilharam, como se uma nuvem estivesse cobrindo a luz. Pronta para quê, mãe? Clara perguntou, permitindo que a emoção fluísse livremente. Pronta para aceitar que eu sou diferente? Para entender que a arte é como eu me conecto com o mundo? Para perceber que o nosso passado não precisa nos definir? Aquela interrogação ecoou como um grito no silêncio. A mente da mãe parecia tumultuada e Clara viu o conflito em seu olhar. Havia medo de se abrir, medo de confrontar as lembranças. Mas Clara também viu uma pontinha de coragem brotando nesse mesmo olhar. Você é tão talentosa. A mãe deslizou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso. Mas e se eu não puder aceitar? Seria isso pior? Clara insistiu. Uma vida inteira sem falar, sem tentar? Olha para mim, mãe. Estou aqui agora. Essa é a minha verdade, e eu quero que você faça parte dela.
O ambiente ao redor delas parecia sumir, e na atmosfera apenas existia o pulsar de seus corações, a energia dessa conversa que poderia ser um divisor de águas. Clara sentiu a necessidade de tocar a mãe, mas hesitou, com medo de que aquele toque pudesse romper qualquer frágil estrutura que já estava se formando entre elas. Estou tão assustada, disse a mãe, a voz quebrada. Assustada de perder você de novo. Perder? Mãe, estamos aqui agora. Essa é uma chance. Uma oportunidade. Clara deu um passo adiante, como quem atravessava um abismo. E como eu poderia te perder se, por mais difícil que seja, você é parte de mim? Nesse instante, as lágrimas já começaram a escorregar pelo rosto da mãe. Clara viu uma porta se abrir, uma fraqueza que poderia se tornar força. Ela não tinha mais medo. Sem pensar, deu aquele último passo e abraçou a mãe com toda a força que tinha. O abraço era um reduto, uma promessa. Clara respirou fundo, sentindo a fragilidade da vida, mas ali, naquele momento inabalável, a esperança florescia. A música que antes soava suave na sala de exposições agora poderia muito bem ser a trilha sonora da transformação. Mas entre a emoção daquele encontro, uma pergunta ainda pairava no ar. Quais eram os próximos passos que teriam que dar para construir essa nova relação? E enquanto o abraço apertava, o olhar atento de Clara buscava respostas nas lágrimas da mãe. O futuro ainda era incerto, mas naquele instante, elas estavam juntas, prontas para enfrentar qualquer tempestade que viesse pela frente. Clara se afastou lentamente do abraço, sentindo o calor da mãe ainda em seu corpo, mas havia um vazio entre elas que precisava ser preenchido. O olhar da mãe se desviou como se as palavras que não estavam saindo não pudessem ser ditas, mas Clara teria que insistir. A emoção ainda pulsava, uma energia crua que parecia querer explodir. Mãe, fala comigo, ela pediu com um fio de esperança na voz. O que você está sentindo? A mulher respirou fundo, como se quisesse juntar coragem, e Clara percebeu que a batalha interna da mãe estava longe de terminar. O silêncio se arrastou e a intensidade da situação parecia quase palpável. Os espectadores da galeria, agora esquecidos, se tornaram um pano de fundo indistinto, e o único foco de Clara era aquele momento. Clara, a mãe começou. A voz dela soou firme, mas as palavras não vieram. As mãos entrelaçadas na frente do corpo tremiam. Eu quero entender, mas eu só precisa de tempo? Clara completou, tentando suavizar a tensão. Eu posso te dar tempo, mas não posso esperar para sempre. Eu preciso que você me veja por quem eu sou agora, não por quem eu costumava ser. Ela viu a mãe se encorajar um pouco ao ouvir suas palavras. Algumas pessoas na galeria começaram a parar e observar. A energia do lugar muda de repente. O que estava acontecendo era muito mais do que uma conversa, era uma declaração de amor, e as emoções fluíam como se fossem tinta nas telas que adornavam as paredes. Você não tem ideia do quanto me assusta, disse a mãe com a voz embargada agora. Eu tenho medo de que você não precise de mim mais, que a sua arte te leve a lugares que eu não posso acompanhar. Clara sentiu uma onda de compaixão. Aquela frase era uma confissão devastadora. Olhar para o rosto da mãe, e ver não apenas um ser humano, mas toda uma história de luta e amor era apaixonante. Ela nunca se deu conta de que a arte, a qual a mãe tanto admirava, era também um símbolo de que Clara buscava a liberdade. Nunca serei capaz de me afastar de você, mãe. Cada quadro que eu pinto, cada espaço que eu ocupo, é uma parte de mim que eu quero compartilhar com você, Clara respondeu, com o coração ardendo de sinceridade. Não é uma despedida. É um convite para você fazer parte disso tudo. Os olhos da mãe começaram a brilhar. Clara sorriu, sentindo um misto de alegria e alívio. Sentia que estava quebrando as barreiras que separavam suas almas. Mas ainda havia uma nuvem. Algo nas entrelinhas precisava ser explorado. Clara lançou a pergunta que sabia que viria a seguir. Você sempre teve medo do que eu sou, não? Do que você pode perder? Um soluço escapuliu dos lábios da mãe. Eu sempre quis que você fosse feliz, mas não sabia como lidar com as suas escolhas. Sinto que a cada passo que você dá, torno-me ainda mais pequena. Não se torne pequena. Eu preciso de você grande comigo. Você não precisa se perder em mim. Vamos crescer juntas. A afirmação de Clara soou como um mantra. Naquele instante, ela pressentiu que algo poderia mudar radicalmente. Mãe? Clara hesitou por um momento. Há uma verdade que eu nunca te disse. Uma razão pela qual a arte é tão importante para mim. É uma oportunidade de transformação. Através dela, eu conheci o coração dela acelerou. A mãe a olhou com expressão perplexa, esperando a revelação, e então, mais uma vez, a música ao fundo elevou-se, como se o universo estivesse conspirando pelo entendimento. Mas antes que Clara conseguisse terminar, alguém a interrompeu.
O que você precisa entender, Clara, é que a verdade pode mudar tudo. A voz era de um homem que Clara nunca havia visto antes. O olhar dele estava fixo nela, uma expressão intensa como um pôr do sol. Nesse instante, a tensão na sala aumentou, e Clara sentiu que algo maior estava por vir, como se uma nova camada dessa história estivesse prestes a ser revelada. Quais segredos a verdade trazia consigo? E quem era aquele homem que parecia saber mais do que deveria? Clara ficou paralisada. O homem à sua frente parecia ter surgido do nada, como um fantasma que espreitava os recantos mais sombrios de sua história. Aquela afirmação ecoou em sua mente como um sino distante, ressoando e reverberando suas dúvidas. Mude tudo? Ela repetiu, sua voz quase um sussurro. O olhar do homem não se desviava, e de alguma forma, isso a fez sentir-se exposta, como se ele pudesse enxergar suas verdades mais profundas. Sim, ele respondeu, a calma dele contrastando com a tempestade de emoções que Clara enfrentava. Às vezes a verdade é a chave que abre portas que você nunca soube que existiam. E a sua arte, você não tem ideia do poder dela. A mãe de Clara, ainda presa naquela conversa emocional, parecia assustada, mas também intrigada. Ela deu um passo à frente, aproximando-se do homem. Quem é você? Como você sabe tanto sobre a minha filha? Eu sou apenas alguém que já esteve no lugar de vocês, ele explicou, seus olhos agora se alternando entre Clara e sua mãe. E vi como um simples reconhecimento pode desencadear mudanças. Clara, você tem algo a dizer, não tem? Clara sentiu o pulso acelerado em suas têmporas. Naquele momento, tudo que havia ensaiado na sua mente estava à flor da pele. A revelação que a consumia poderia ser não apenas uma transformação para ela, mas também para sua mãe. Eu conheci alguém, Clara finalmente confessou, percebendo que a verdade já estava se acumulando há tempo demais. Alguém que me ajudou a ver a vida de outra forma. Através da arte encontrei minha voz. Mas isso não é só sobre mim. Essa jornada é também sobre você, mãe. Sobre nós. Os olhos da mulher se inundaram de lágrimas. O homem, porém, parecia ansioso. Então diga o que sente, Clara. Ela respirou fundo. Arte para mim não é apenas uma forma de expressão. É uma maneira de conectar com pessoas de todos os cantos do mundo. Foi através dela que eu descobri que a dor e a alegria são facetas da mesma moeda. Quem ama a arte não precisa ser perfeito. E isso me faz entender que você, mãe, nunca precisou ser perfeita também. O homem assentiu com a cabeça, como se concordasse com cada palavra que saia da boca de Clara. A mãe respirou pesadamente, sua expressão se contorcendo entre a dor e a alegria. A minha filha murmurou, e com um passo elegante seu rosto se iluminou com uma compreensão nova. Eu só queria proteger você de toda a dor que eu conheci. O que você me diz me faz ver que essa proteção também te afastou de mim. Clara sorriu, a tensão diminuindo, mas o homem interrompeu novamente. A verdade é um caminho espinhoso, e cada passo que você dá revela algo novo. Mas tem mais. Há algo nesse passado que você precisa enfrentar, um legado que pode te libertar ou te prender. Legado? A mãe perguntou, alarmada. Sim, ele continuou, algo que conecta suas histórias de maneira inesperada. Vocês duas têm uma herança que, se compreendida, pode redefinir seu futuro. Clara ficou sem palavras, e a emoção se apertou em seu peito. Que legado era esse? O olhar do homem passou novamente por aquelas duas gerações, como se ele visse um mosaico de memórias se formando sob a luz de um grande mural. A ansiedade e a curiosidade se misturaram, criando um nó no estômago de Clara. Se isso é verdade, o que precisamos fazer? Clara perguntou, sua voz agora firme. Comecem a entender o seu passado, e verão como isso moldará o seu futuro, ele disse, pondo um fim antes que Clara pudesse questionar mais. E naquele instante, um frio percorreu a sala. O mural da galeria ganhou vida, e as cores pareciam dançar, esperando para revelar segredos profundamente guardados. O ar ao redor dela se tornou pesado com a expectativa de uma verdade prestes a ser descoberta. Clara e sua mãe trocaram um olhar cúmplice. Agora havia mais do que apenas palavras ditas, havia um chamado urgente. O que mais esse homem sabia? Qual era o segredo que ligava ao passado delas e que poderia mudar tudo? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o mural pulsava com vida. As cores, até então suaves, agora brilhavam intensamente, como se cada tom estivesse querendo contar uma história. Um eco distante de risadas e sussurros flutuou pelo ar, trazendo à memória fragmentos esquecidos da sua infância. A mãe de Clara, ainda com os olhos marejados, balançou a cabeça, tentando processar a informação que havia acabado de ouvir. Que legado! Ela murmurou quase para si mesma. O que pode haver no nosso passado que ainda não conhecemos?
O homem, mantendo-se em um silêncio ponderado, observava com uma mistura de expectativa e compaixão. Às vezes, as respostas estão mais próximas do que imaginamos. Pode ser uma foto, uma carta antiga, ou até mesmo uma obra de arte que vocês acham comum, mas que guarda segredos profundos. Estão prontas para essa jornada? Clara trocou um olhar decidido com a mãe e por um instante, a dor do passado deu lugar a uma pequena centelha de esperança. Sim, estamos prontas, respondeu Clara, e a voz dela saiu mais firme do que se sentia. O homem assentiu. Então é hora de mergulhar, ele disse, caminhando em direção ao mural, suas mãos gesticulando como um maestro. Procurem pelo que os conecta. O que está entre vocês não é apenas um laço familiar, mas um legado artístico que precisa ser desvelado. As paletas de cores se agitaram num turbilhão ensurdecedor, revelando figuras e cenas de tempos passados. Clara sentiu seu coração disparar. Mãe, você já viu isso? Olha aquelas imagens. Ela gesticulou para um canto da parede, onde uma pintura antiga começava a se destacar. Era um retrato desbotado de uma mulher, de semblante suave, cercada por uma aura de amor e serenidade. Clara se aproximou, quase hipnotizada. Essa mulher, ela se parece comigo, exclamou com os lábios trêmulos. O peito da mãe se apertou e, ao olhar mais de perto, Clara também reconheceu traços familiares. É a sua avó, Clara. Eu não sabia que existiam retratos dela. Ao longo da vida, muitos esquecem suas raízes, mas a arte nunca esquece, disse o homem com um olhar de aprovação. Elas estão ali, mesmo que em memória, esperando para serem trazidas à luz novamente. Clara sentiu uma conexão visceral, quase mágica, brotando entre elas. As lembranças da avó, que sempre parecerá tão distante, agora vinham à tona com uma clareza inesperada. A mãe passou a mão pelas lágrimas, em um gesto intenso tocou na moldura da pintura. Eu gostaria de ter sabido mais sobre ela. Agora é a hora de descobrir, o homem interveio. A arte dela pode ser a chave não só para a sua história, mas também para o que você e Clara precisam ainda entender uma da outra. O ar na sala parecia vibrar, como se a obra estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Claras memórias dançavam na mente de Clara, misturando-se com as emoções que a envolviam. Mas o que mais podia estar escondido atrás daquelas cores? De repente, uma nova imagem começou a se formar no mural. As pinceladas pareciam ganhando vida, revelando um jovem artista que, com pincéis em mãos, criava suas próprias agitações de cor. Um sentimento de urgência tomou conta de Clara. Mãe, você está vendo isso? O que isso significa? A expressão do homem se transformou, quase como se estivesse esperando por essa pergunta. O que vocês descobrirão a seguir não é apenas sobre o passado, mas sobre a força que ainda está dentro de vocês para moldar o futuro. Clara fechou os olhos, a próxima revelação parecia tão próxima. Mas as perguntas borbulhavam como bolhas de ar, crescendo em pressão e urgência. E se o que descobrirmos mudar tudo? Foi nesse exato momento que o mural mostrou uma nova cena, mais nítida do que qualquer outra até então. Clara sentiu o coração acelerar de novo, enquanto a figura de alguém que parecia conhecer era revelada. Podia ser a chave para tudo, mas e se essa descoberta não fosse fácil de lidar? As palavras do homem ecoaram na mente de Clara, trazendo mais perguntas do que respostas. O que será? Que realmente está escondido na história da nossa família? As pinceladas do mural começaram a se fundir, revelando uma nova imagem que fazia o coração de Clara pulsar mais forte. Era um jovem com cabelos desgrenhados, cercado por tintas e pincéis, sua expressão refletia determinação e uma leve tristeza. A intensidade daquela cena fez com que Clara fizesse um movimento involuntário para frente, quase tentando tocar a superfície viva da pintura. Quem é ele, mãe? Perguntou, sem tirar os olhos do mural. O rosto da mãe de Clara estava pálido, como se uma revelação a estivesse espreitando. Ele se parece com alguém da nossa família, mas não consigo recordar. A voz da mulher estava tremula, cheia de nostalgia. É como se eu sentisse que já o conheci, mas não consigo colocar as peças. O homem observava atentamente como se sabia que aquela descoberta não era apenas um olhar sobre o passado, mas também uma chave para libertar algo há muito sufocado. Esse jovem é um elo perdido entre vocês e sua avó. Ele representa um momento em que a arte foi a salvação, uma forma de escapar do peso da realidade. Clara se aproximou ainda mais, hipnotizada. Mas o que aconteceu com ele? Existe algo que precisamos saber? O mural começou a tomar vida novamente, a cena agora transformando-se em um estúdio abarrotado de telas e tintas. Clara podia sentir a energia daquele lugar, quase como se vislumbrasse os sonhos e aspirações daquele jovem artista. A mãe respirou fundo.
Eu me lembro de histórias de um artista que tinha um talento incrível, mas que acabou se perdendo em dificuldades. Um parente distante eu ouvia minha mãe falar dele, mas nunca dei a devida atenção. Mas por que se perdemos isso? É como se nossa família estivesse envolta em mistérios que nunca questionamos, Clara disse, com um nó na garganta. Às vezes, o medo do desconhecido silencia nossas vozes, o homem respondeu com um olhar compreensivo. A arte é um reflexo da vida, mas também uma forma de enfrentar os fantasmas que habitam em cada um de nós. Às vezes, é preciso desvelar o que nos aguarda para nos libertarmos. Uma nova imagem surgiu naquele momento. Clara viu o jovem artista sentado em um canto. A expressão dele agora era triste, repleta de arrependimento. A sensação de perda era palpável, e naquele instante, Clara pôde sentir um aperto no coração. O que ele está sentindo? Por que o mural mostra isso? A tristeza dele está conectada à sua avó, disse o homem. Sua voz era suave, mas havia uma urgência em suas palavras. Ela viu o potencial dele, mas também as limitações. O orgulho e a vergonha muitas vezes se entrelaçam, e isso afetou profundamente a família de vocês. A dificuldade em se expressar, em aceitar o legado que tanto pode ajudar. E isso causou uma ruptura que vocês precisam encarar agora. Clara ficou em silêncio enquanto a gravidade da situação a envolvia. Lembranças de momentos em família, risos, e também o silêncio que às vezes pairava sobre as reuniões familiares dançavam em sua mente. Era difícil entender como algo tão precioso pudesse se perder ao longo dos anos. Precisamos descobrir a verdade, Clara afirmou, agora com a voz firme. Se ele está conectado à nossa história, talvez possamos ajudá-lo a encontrar paz e assim, encontrar paz em nós mesmas. O homem sorriu, satisfeito com a determinação dela. Essa jornada os levará a reescrever não apenas a história dele, mas a de vocês. Ter perguntas é o primeiro passo. O que vocês estão dispostas a descobrir para transformar esse legado em algo que ilumine as vidas de ambas? Os olhos de Clara brilharam diante da possibilidade. Porém, a pergunta permanecia no ar, e um novo mistério se formava. Mas será que ao desenterrar essa verdade, uma nova dor não surgirá em nossas vidas? As cores do mural agora mudaram novamente, criando um efeito quase caleidoscópico. Cada cena parecia um eco da verdade, desafiando Clara e sua mãe a avançarem. Clara sentia que estava prestes a descobrir algo essencial, mas a incerteza a envolvia como um manto pesado. E com o último fôlego de expectativa, o mural começou a se dissolver, abrindo espaço para algo ainda mais profundo. O que virá a seguir? Clara sussurrou enquanto sombras dançavam à sua frente. E o mural bradou quase como se respondesse: preparem-se para um encontro que pode mudar tudo. O mural dissolveu-se em um turbilhão de cores, e Clara sentiu a atmosfera ao seu redor mudar. A sala, antes silenciosa, agora pulsava com uma energia vibrante. Ela se virou para sua mãe, que estava paralisada, com os olhos fixos no que ocorria à frente. Qualquer resquício de dúvida parecia ter desaparecido, e uma nova determinação parecia tomar conta delas. Às vezes a verdade está escondida sob camadas de dor, murmurou o homem, como se falasse consigo mesmo. É hora de desenterrar. Dentro de um floco de luz, o cenário se transformou novamente. Clara se viu em um estúdio repleto de arte, com a luz do sol filtrando-se pelas janelas empoeiradas. A atmosfera estava pesada, mas ao mesmo tempo cheia de potencial. Através do caos de tintas jogadas e esboços inacabados, Clara percebeu que o jovem artista estava ali, vivo em uma nova cena. Ele a encarava diretamente, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e tristeza. Era como se, por um breve momento, sua alma tivesse cruzado a barreira do tempo e do espaço, buscando ser compreendida. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um chamado tão forte que quase a fez tropeçar. Oi? Posso ajudá-lo? Clara disse, sua voz tremendo. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram com um peso que ela não esperava. O jovem hesitou, como se soubesse que suas palavras carregariam um fardo significativo. Eu precisei lutar contra os fantasmas da minha própria história, ele falou, e sua voz era ao mesmo tempo doce e pesada. A arte era o meu escape, mas também refletia a luta interna que semeou a dor em nossa família. Mas, como podemos ajudar você? Clara perguntou, angustiada. Você não está sozinho. Nós queremos entender. A expressão dele suavizou, trazendo um vislumbre de esperança. É preciso revisitar o passado, enfrentar aqueles que se foram. Somente assim podemos transformar o que passou em um novo começo. Ele apontou para os pincéis e tintas em seu estúdio. Através da arte, eu sonhei, mas também me feri. O que não se fala se torna um peso e se não for libertado pode condenar futuras gerações.
Clara e sua mãe se entreolharam, vendo a história de dor, amor e reconciliação se entrelaçando na presença do artista. Era um eco do que haviam vivido também, os silêncios familiares estavam ali, sussurrando verdades que não haviam sido ditas. A mente de Clara se encheu de perguntas, mas uma delas ressoava mais forte: se pudermos descobrir o que deu errado, poderemos consertar a corrente que nos une ou desune. Com um gesto largo, o jovem artista começou a pintar, cada movimento seu lembrava a dança da vida. As cores e formas se misturavam, criando uma nova cena, um retrato de dor e beleza entrelaçados, revelando a relação dele com sua avó, uma presença que ainda influenciava cada decisão. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelas bochechas ao ver a intensidade daquele momento se materializar diante dela. Muitas vezes as respostas vêm das perguntas que temos medo de fazer, ele disse. A mensagem dele cortou como um raio, iluminando a escuridão do desconhecido. É neste espelho entre passado e futuro que a libertação aguarda. Vocês estão dispostas a se aventurar no que ficou enterrado? Clara respirou fundo, a determinação renascendo dentro dela como uma chama. Estamos prontas, declarou. Mas então o mural começou a tremer novamente. O cenário estava mudando antes que elas pudessem se ancorar no que se apresentava. As sombras pareciam avançar, e uma nova imagem mais sombria começava a aparecer. Preparem-se, pois o que vem a seguir poderá trazer à tona verdades que vocês nunca imaginaram, disse o homem. Clara sentiu o medo surgir, misturado com uma excitação inesperada. O que mais precisamos encarar? Ela se perguntou, aguardando ansiosamente o que o destino reservava para elas. O mural se agitou, e um novo panorama se formou diante de Clara e sua mãe. A luz intensa deu lugar a um ambiente sombrio, coberto por sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. Clara engoliu em seco. Cada batida do seu coração parecia um eco diante da incerteza que se aproxima. Olhem, o artista apontou, sua voz agora firme. Essa é a história que vocês devem enfrentar. Ela detém as chaves para a libertação. Clara seguiu a direção do olhar dele e viu uma cena familiar. As silhuetas de pessoas se moviam em círculos, como se estivessem presas em um repetido ciclo de discussões e desentendimentos. Os rostos eram indistintos, mas, de alguma forma, Clara reconheceu as emoções que transpareciam: raiva, tristeza, arrependimento. Uma onda de reconhecimento a atingiu. Aquilo não era só uma cena qualquer, era a dinâmica que sempre a cercara em casa. Esses são os ecos do nosso passado, murmurou Clara, percebendo que a dor que presenciava não era só daquelas figuras, mas também da sua própria história familiar. Havia um nó em seu peito, algo que ela sentia ser necessário desvendar. A dor se repete quando não é confrontada, o jovem artista falou. E às vezes a única saída é enfrentar de frente. Com um gesto poderoso ele começou a pintar novamente, criando uma nova camada sobre a cena, como se estivesse misturando sentimentos contidos com a possibilidade de transformação. Clara e sua mãe não podiam desviar os olhos. Era como se cada pincelada ecoasse suas próprias histórias, cada cor revelando um novo sentimento escondido. Por que você não tenta falar com eles? A mãe de Clara perguntou, sua voz embargada enquanto olhava para as sombras. Clara sentiu um calafrio. A ideia de se dirigir àquelas silhuetas a aterrorizava. Era mais fácil permanecer em silêncio, como sempre fizeram. Às vezes as palavras que nunca foram ditas pesam mais do que a dor da verdade. O artista respondeu, sua expressão séria. Esse é o primeiro passo para a cura. Clara respirou fundo, o desejo de entender mais forte que o medo. Com hesitação, ela deu um passo à frente. Por que tudo isso aconteceu? O que nós fizemos para ficarmos assim? Sua voz tremia, mas havia uma convicção em suas perguntas. As silhuetas pararam, voltando-se lentamente para ela. Podia sentir seus olhares penetrantes, como se esperassem ansiosamente por sua coragem. Fale, exponha suas verdadeiras emoções, incentivou o artista. Eu sinto falta de você, e não sei como lidar com essa dor. Clara deixou as palavras fluírem, como uma tempestade se formando. Aos poucos, as silhuetas começaram a se dissipar, revelando suas verdadeiras formas. Eram figuras familiares que Clara reconhecia. Avós, tios, todos aqueles que viveram momentos intensos que nunca foram compartilhados. A atmosfera mudou. As sombras começaram a se dissipar, revelando um espaço mais claro, onde a luz começava a entrar. Clara notou que suas palavras ressoavam como um bálsamo, tocando as feridas abertas que sempre existiram. Havia um poder em expor a dor. Agora você está começando a ver, disse o artista com um sorriso esperançoso. Mas ainda há mais a ser descoberto. Não tenha medo, o que vem a seguir pode trazer revelações que transformarão a maneira como você vê tudo. Um frio percorreu a coluna de Clara.
O último aviso pairava no ar. O que mais pode existir nesse passado? Ela se perguntou, o mistério preenchendo o ambiente. À medida que novos traços tomavam forma, Clara percebeu que o caminho para a verdade não era apenas doloroso, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade de se libertar e, quem sabe, de realmente entender sua família. Mas o que mais o destino tinha reservado para elas? A expectativa de um novo desenrolar pairava no ar. Clara respirou fundo, sentindo a carga emocional do momento se espelhando nas paredes em volta dela. O mural dançava com cores vibrantes, e cada pincelada parecia um convite para que mais verdades fossem desnudadas. A coragem estava se moldando no coração dela, e a tensão que havia permeado sua trajetória começava a se dissolver em algo que se assemelhava à esperança. A imagem das silhuetas familiares se transformou. Clara viu seus avós, e a dor que se formou no peito era um lembrete de que o legado de silêncios ainda pesava. Ela aproximou-se deles, agora mais nítidos. Por que nunca falamos sobre isso? Sobre a nossa história, sobre o que realmente sentimos. As palavras deixaram seus lábios com um peso ancestral. Ao ouvir sua voz, os rostos tornaram-se mais expressivos. A avó, que sempre fora uma figura distante, começou a chorar silenciosamente. Nós temos tanto medo, Clara. Medo de enfrentar as verdades que nos separaram e nos uniram ao mesmo tempo. A mãe de Clara, com olhos marejados, também deu um passo à frente. Porque falar sobre dor é como abrir feridas que acreditávamos já cicatrizadas. Mas talvez seja a hora de encarar isso. Não como caminhos separados, mas como parte de um todo. O jovem artista assistia a tudo com um sorriso de aprovação. Sim, a cura começa com a verdade. Através dela vocês podem refazer os laços que foram rompidos e encontrar juntos um novo significado. As silhuetas começaram a se dissipar mais, revelando suas formas reais, agora entrelaçadas em um abraço simbólico. Clara sentiu algo profundo, a dor desaparecia lentamente em meio ao entendimento. Percebe como a arte faz isso? Ela pode carregar nossas histórias escondidas, e só a verdade libertará cada um de nós. As paletas do mural agora giravam, criando um cenário vívido de um lar, repleto de risos e memórias. Clara percebeu que ali estavam as lembranças, um dia ensolarado em família, as conversas risonhas ao redor da mesa, o odor do café quente que despertava a casa. Havia vidas antes das sombras, e isso a reconectava a todos eles. Enquanto as memórias se desenrolavam, Clara olhou para sua mãe. Você entende? Não somos apenas os fantasmas de nossas dores. A arte é a porta que nos conecta à vida, não uma fuga do que somos. A mãe aqueceu, aceitando essa clareza. E em verdade, é o amor que precisa ser resgatado através da arte, o homem acrescentou, agora projetando uma nova imagem que se iluminava no mural. Você verá como a expressão da dor e do amor podem se entrelaçar. A imagem final do mural começou a se formar, e cada cor trouxe o eco de risos e lágrimas, mostrando as histórias da família, até as que haviam sido abandonadas. Clara se aproximou. Essa é uma nova narrativa? Uma oportunidade de reescrever? Podemos fazer isso juntas. Sim, a voz da avó ressoou calmamente agora. Retratos de dor e amor se uniram aqui, podemos abraçar tudo isso. Através da arte, somos livres para amar e ter nossos destinos transformados. As cores brilhavam intensamente, e todos aqueles sentimentos reprimidos se tornaram a essência das obras de arte daquela nova geração. Clara olhou para o mural, onde se refletiam não apenas momentos passados, mas também futuras esperanças. Ela percebeu que a arte sempre teria um papel crucial. Ser o laço entre elas e o mundo, entre suas verdades e seus sentimentos. A música suave invadiu a sala e, naquele instante, o silêncio se quebrou em um riso. Clara riu com um misto de alívio e alegria. Conseguimos! Estamos juntas nessa jornada e agora sabemos que a verdade é o nosso elixir. A mãe sorriu com lágrimas nos olhos. E nessa verdade, encontraremos nosso caminho, a desconstrução da dor e o renascimento da liberdade. Assim Clara, sua mãe, e as sombras do passado tornaram-se uma nova cena, onde cada figura dançava ao som da arte. Elas estavam dispostas não apenas a observar, mas a se abraçar reconstruindo laços, escrevendo uma nova história e, finalmente, permitindo-se amar um ao outro como nunca antes. Na explosão de cores e risos, a transformação era visível, e Clara sabia que estava apenas no começo. O mural se tornou um espelho de suas vidas, um símbolo do que nunca mais seriam. Irremediavelmente separadas. Seriam uma, dançando com compromissos firmados no amor e na aceitação. E enquanto a música suavemente se afastava,
A verdade ecoou como um mantra. A arte é vida, e a vida com suas tristezas e alegrias, é um eterno convite à criação. Agora, se você ficou tão emocionado quanto eu, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora, isso ajuda muito o nosso alcance e mostra seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final, e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.